Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Sabrina Farias, sou taróloga, consteladora sistêmica familiar e também psicanalista. Você está no canal Oráculo Amor e Expansão. E hoje você vai acompanhar uma leitura intuitiva, atemporal e coletiva para o signo de Gêmeos. Então, se você é geminiano, geminiana, ascendente em Gêmeos, tem pontos fortes no seu mapa ou está se relacionando com alguém de Gêmeos, essa leitura pode trazer um aconselhamento, direcionamento, uma mensagem, um aconselhamento, um direcionamento para a sua vida e seu momento. Eu sempre indico que vocês assistam a leitura do começo ao fim, porque várias energias passam na mesa e eu vou entregando energia por energia. Então, em algum momento, você acha que a leitura está indo para um lado que não vai falar com você, mas em algum momento essa mensagem pode chegar do começo ao fim do vídeo, ok? E peguem também só aquilo que ressoar com vocês, com o seu momento, com a sua história, que você sentir no teu coração que está falando diretamente com a tua energia, combinado? A agenda de atendimentos particulares está aberta para dezembro, tem horários disponíveis e se você quiser passar por uma consulta com um oráculo, com um tarô ou constelação sistêmica familiar, o contato fica aqui na descrição do vídeo. Você envia uma mensagem lá e pede mais informações. Então, sem mais demora, gêmeos, vamos lá ver o que o oráculo vai dizer para vocês para os próximos dias. Então, vamos lá, tarô, qual vai ser a primeira mensagem, a primeira energia para o signo de Gêmeos, para a constelação de Gêmeos? Carta da Cobra. A carta da Cobra, ela tem uma energia parecida com a carta do Diabo, né? No arcano, no tarô de Marsella, em alguns aspectos. Aqui eu sinto que vem falando para Gêmeos um cuidado sobre os teus vícios carnais, as tuas questões carnais, a questão de autodomínio, de autocontrole, de questões que está ligada com a carnalidade aqui. Tá? Vamos ver o que o tarô vai dizer em relação a isso. 3 cartas pra gente entender essa energia. É muito louca essa energia aqui. Ela tá bem específica. Bem específica. Apesar de ser uma mensagem coletiva, uma mensagem que vem aqui para entregar é uma questão de uma dificuldade de Gêmeos nesse momento, de lidar com as mudanças, de lidar com a adaptação. É estranho porque Gêmeos é versátil, tá? De vocês lidarem com as diferenças em relação a alguma questão cultural que vocês estão enfrentando. Então, a gente tem energias aqui de viagem, né? Uma pessoa que viajou há pouco tempo e tá numa nova cultura e não tá conseguindo ter domínio das questões materiais em relação a essa nova cultura que você está inserido. Você não tá tendo muita facilidade em lidar com as diferenças culturais aqui, históricas, do lugar onde você está. É uma dificuldade de adaptação, tá? Se você não mudou de cidade, você pode estar convivendo com pessoas que mudaram, né? Um familiar, alguma pessoa que você está lidando, mas tem essa energia aqui de Gêmeos tendo uma dificuldade de lidar com as diferenças em relação... tem a ver com diferenças culturais, tá? De pessoas que vivem em histórias diferentes e contextos históricos diferentes que o seu. E vocês estão sendo desafiados a conseguirem se sintonizar, sincronizar os seus hábitos, a sua vida material, a questão do autodomínio aqui também, como eu falei inicialmente, em relação a você mesma, as suas necessidades carnais, em relação a essa nova cultura, que você pode estar inserido nessa nova cultura. A busca disso mesmo, você foi buscar uma nova cultura, um novo contexto histórico para você se envolver, se relacionar de alguma forma, ou você foi trabalhar com alguma coisa relacionada ao estrangeiro, ou você foi, por exemplo, eu nunca dancei... uma dança bem diferente, sei lá, kizumba. E aí você vai e começa a dançar kizumba. E aí você tem um choque cultural e uma dificuldade de lidar com as diferenças nesse novo contexto que você está inserido. Em relação a você mesmo, a se adaptar e se autocontrolar. Não sei por que tem essa energia do controle, de uma dificuldade de autocontrole, em relação a isso que tem a ver com um estrangeiro, que tem a ver com uma cultura diferente, que tem a ver com as diferenças, que tem a ver com contextos históricos diferentes dos seus, que você vai precisar aprender a lidar.
E por que as 3 cartas pra gente entender do que a gente tá falando, tarô? Mais 2 para clarificar essa. Tem uma questão aqui, ou você tá precisando acompanhar uma mulher, a tua dificuldade está sendo em acompanhar uma mulher em alguma situação que tem a ver com você fornecer equilíbrio e estabilidade para essa pessoa, tá? E é uma questão assim, você não tá conseguindo acompanhar, você não tá conseguindo se adaptar, você não tá conseguindo viver no mesmo ritmo que essa pessoa, que você precisa se encaixar por conta de contexto histórico diferente. Por exemplo, eu vou namorar uma pessoa e uma é da Ucrânia e a outra é, sei lá, da França. E aí o choque cultural é muito grande, porque um tem um ritmo de vida e o outro tem outro, e vocês não estão conseguindo se sintonizar, né? E você, geminiano, geminiana, se sentindo sem controle. Você quer o controle e você não tá conseguindo. Você pode estar tentando, você pode estar se sentindo controlado por essa pessoa ou controlada, quando na verdade não, é que é só a diferença, você não tá sabendo lidar com a diferença. A pessoa é assim, ela é estável e ela tá buscando aqui companhia, companheirismo, sabe? Eu não sei se a gente tá falando de relacionamento amoroso, vocês vão ter que se virar com a interpretação e adaptar ao contexto de vocês. Mas tem essa questão, ou você, essa mulher, que tá buscando adaptação, segurança, estabilidade, fidelidade, companheirismo num contexto que você interpreta essa segurança de uma forma diferente do que esse lugar, essas pessoas, essa situação a qual você está inserida, que tem um contexto cultural diferente do seu, né? Que tem a ver com coisa estrangeira aqui. Estrangeiro não necessariamente é alguém de outro país, uma situação de outro país, mas tem questão de diferença, choque de cultura, sabe? Você pode estar envolvido com pessoas, ou você tem uma cultura, a pessoa tem outra, e aí você interpreta uma coisa, a pessoa interpreta a outra, quando na verdade vocês só não estão falando a mesma língua, mas vocês estão falando a mesma coisa. Só que um tá falando em russo e o outro tá falando em mandarim, entendeu? E aí vocês não se entendem, vocês só precisam falar na mesma língua dessa situação aqui. Precisa de uma sintonia, precisa de entrega. E vocês se sentindo controlado, vocês se sentindo deslocado para se encaixar nessa situação e não tá conseguindo, vocês estão com dificuldade de adaptação com esse contexto aqui. 3 cartas de conselho para Gêmeos de como que ela lida com essa situação. Clareza mental. Falei, gente? Nem tinha saído mente aqui. Canaliza, né? Porque a gente canaliza. Nós tarólogas que trabalhamos com mediunidade, a gente canaliza. Então, clareza mental, vocês precisam clarear o pensamento de vocês. A última carta, mas já vou falar antes de abrir. Eu sinto aqui que tem questão de vocês se abrirem emocionalmente para essa situação. Vocês estão muito na mente, Gêmeos, que é muito de Gêmeos isso aqui. Vocês estão achando uma coisa e é outra. Tá faltando clareza mental, tá faltando conexão. Vocês precisam se conectar e sentir a situação, sentir a questão, para que vocês entendam a outra parte, as outras pessoas, ou a outra pessoa na qual tá envolvida essa situação aqui, para que você entenda o que ela tá interpretando, qual que é a necessidade dela, qual que é a necessidade dessas pessoas nessa situação, porque você tá interpretando o A e a realidade é X, e essas pessoas as pessoas estão interpretando Y e a realidade é X, vocês não estão em sintonia. Para se sintonizar, eu preciso sentir. Eu preciso sentir a realidade, eu preciso sentir o outro, eu preciso entender o que está acontecendo aqui de fato. Mas para entender, eu preciso sentir. Vocês precisam se conectar com a intuição, com o sentimento, desprender um pouco da mente e se conectar com as emoções de vocês e com a emoção do outro, para vocês se ajustarem aqui. É uma grande oportunidade que vocês estão tendo, oportunidade de vida social. Para muitos aqui, vocês estão inseridos mesmo num contexto social diferente do qual vocês estavam acostumados. Vocês estão se relacionando com um grupo de pessoas, né? Sei lá, fui fazer aula de inglês e esse grupo onde eu tô fazendo inglês é muito diferente, sabe? Eu comecei um hobby
E essa galera que eu tô me relacionando é completamente diferente de tudo que eu já vi, de tudo que eu já vivi. Tem questão de diferenças, de você não tá conseguindo se sentir adequado. Tem pessoas aqui que podem estar se sentindo inadequada para a situação e não tem nada a ver. É só diferença, questão de entender como o outro é, como você é e ajustar essas diferenças. Mas é uma grande oportunidade aqui para gêmeos. Vocês só precisam de clareza mental, enxergar a situação como ela é e não como você está projetando que é. Você está projetando, gêmeos, algo que você acha que é. Todos nós projetamos, tá? Todo ser humano projeta aquilo que tem dentro da sua própria mente no outro. Sabe essa história do, eu acho que fulana me olhou torto por causa disso e disso. É projeção. É o que você acha, não é a realidade. Às vezes o outro te olhou torto, mas ele tava pensando lá na conta que ele tinha que pagar. Sabe, assim, eu tô atravessando a rua, alguém me olhou com uma cara feia. Às vezes a pessoa nem tá olhando de cara feia pra você, porque ela tá de cara feia pra você. Às vezes ela olhou, você passou na vista dela e ela pensou uma coisa e fez uma cara feia e você captou que aquilo era pra você. É uma projeção, tá? É complexo, né? Todos nós projetamos. Só que tem uma questão aqui de que esse lugar vai te trazer muito benefício. Esse lugar que você tá precisando se ajustar. Vocês vão ter alguma vivência muito rica aqui, alguma experiência que vai te trazer alguma coisa benéfica, positiva, tá? O que é? O que Gêmeos pode esperar dessa situação? O que Gêmeos pode esperar dessa situação, Tarô? Carta dos Lírios. Algumas pessoas, a gente pode estar conversando com pessoas aqui que eram da cidade e estão tendo uma oportunidade de ir para um lugar mais afastado e aí vocês estão estranhando essa mudança, sabe? Vocês viviam num lugar muito agitado, foram para um lugar mais tranquilo. Vocês viviam na cidade grande e de repente por conta de trabalho, por conta de uma proposta que vocês recebem, não sei, vocês têm que ir para um lugar mais retirado do lugar onde vocês estão. Ou para chegar nesse lugar, esse lugar é um lugar mais retirado, sabe? Esse grupo que você está inserido, sabe? Essa mudança de ambiente está mexendo com você. Mas eu vejo que esse lugar que você está lidando, essas diferenças, como é que eu vou dizer? Esses conflitos, esses atritos de diferença vai te trazer muita maturidade emocional, maturidade espiritual, maturidade mental. Você vai se tornar uma pessoa aqui muito justa, sabe? Você vai conseguir, aos poucos, se ajustar com essa situação. E isso vai te trazer também um senso de justiça maior em relação às questões sociais aqui. De repente, algumas pessoas estão trabalhando com causas sociais, com questões sociais aqui, e estão tendo dificuldade de se relacionar com essas diferenças, mas é essencial que vocês aprendam a lidar com essas diferenças para que esse projeto, essa situação, essa questão que você está inserida, que tem a ver com a tua vida social, entretenimento, lazer também, pode, né, para algumas pessoas vai ser, como eu falei, um grupo de estudo de inglês, um grupo de teatro, um grupo de dança, mas tem a ver que nesse lazer que vocês estão inseridos, vocês se encontram nesse contexto de conviver com pessoas muito diferentes, só que isso vai te trazer esse senso de justiça, você vai refinar o seu senso de justiça, você vai entender um pouquinho mais como conviver com as diferenças, como se adaptar às diferenças, como lidar com as suas necessidades sem se anular, mas ao mesmo tempo sem que você julgue o outro pela forma como o outro que é totalmente diferente de você. Uma questão aqui de que o outro tem necessidades diferentes das minhas e tudo bem, sabe? Uma questão de reconhecimento das diferenças, ajuste e você desenvolvendo um jogo de cintura pra lidar. Porque eu sinto que pra que você viva o que você precisa viver aqui, Gêmeos, que tem a ver com questões sociais, você precisa dessa experiência. Essa experiência, ela é crucial. Tem muito a ver com justiça. Carta do chicote. Tem muito a ver com justiça aqui. Eu não sei se vocês vão trabalhar com justiça ou se vocês precisam desse senso de justiça para que algo na vida de vocês que vocês vão aplicar, vocês precisem dessa energia de aprenderem a ser muito sábios na questão de tomar decisões justas, sabe? Não sei se você está liderando um grupo, porque são várias energias, né? Vocês estão liderando, tem Gêmeos aqui que vai liderar um grupo de pessoas que tem diferenças, e aí para você
não ficar perdido nessas diferenças e ser a cabeça dessa situação. Vocês vão ter que aguçar, refinar esse senso de justiça para lidar com essa circunstância. Mas tem a ver com você amadurecendo, com você aprendendo a lidar com as diferenças através da clareza mental. Se conecte com os sentimentos, tá, gente? Sintam as pessoas, sintam as situações, sintam. Se conectem com o instinto de vocês. Cuidado com a racionalidade, com a racionalização. Racionalidade é positiva, mas racionalização é quando eu invento desculpas para mim mesma para explicar algo que eu tô fazendo, que eu não deveria estar fazendo, porque eu não tô sabendo lidar com a realidade, para explicar uma má ação minha, entende? Fiz uma coisa errada, mas aí eu crio uma história na minha cabeça de que eu tô fazendo aquilo por causa disso, disso e disso, racionalizo, faço uma racionalização, quando na verdade não tem a ver. É que tem alguma coisa na minha realidade aqui que eu tô negando, que eu não sei lidar, e aí eu invento uma história na minha cabeça pra mim, mas todos nós fazemos isso também, racionalização, tá? Dentro da psicanálise a gente trabalha muito essa questão. Racionalização é assim, por exemplo, uma pessoa trai a namorado, o namorado. E aí ela racionaliza aquela ação dela. Não, mas é porque ele tá frio comigo. Eu traí ele porque ele tá frio comigo. Não, você tá traindo porque você tá tomando uma decisão de trair. Ah, mas é porque ele tá frio com você. Ok, mas por que você não vai lá e não conversa com a pessoa que ela tá fria com você e vai lá e trai? Um exemplo, tá? Então, assim, é quando eu faço uma coisa que não é justa, que não é legal, mas eu uso uma história que eu conto pra mim mesma, pra dizer que eu tô fazendo isso por um motivo XYZ, quando na verdade eu tô fazendo porque eu quero fazer. Entende? Então tem uma questão de racionalização que te desconecta, de você interpretando essas pessoas, esse grupo, as situações, essas questões que estão envolvidas aqui, de uma forma que tem a ver com você, porque você tá com essa dificuldade de lidar com essas diferenças, com esses atritos, e aí você cria uma realidade mental que não é. Então você vai precisar se conectar emocionalmente com essas pessoas, entender quem elas são, porque elas fazem o que fazem, como elas vivem, entender as diferenças, né? Por exemplo, religião. Se cada religioso no mundo fosse lá e perguntasse pro umbandista por que você deixa uma farinha com azeite de dendê, mel e maçã na encruzilhada lá debaixo da árvore. Por que você faz isso? Se por exemplo, o evangélico católico se dispusesse a perguntar o porquê o umbandista faz isso, o candomblessista faz isso, tem gente que trabalha com Wicca também faz isso, e entender a motivação por trás daquela pessoa, talvez desse menos conflito, entende? Não que o evangélico ia falar assim, não, tudo bem, tá certo o que você faz. Mas o evangélico vai poder falar na visão dela, como ela está interpretando, a crença dela, de acordo com o que ela acredita, o que ela faz é o certo para ela. Entende? E se o candomblessista, o umbandista, se dispusesse a entender por que o evangélico não aceita o santo, por exemplo, né? Acredita que você ir lá colocar uma imagem no altar é demoníaco. Quem sabe o umbandista ia falar assim, de acordo com a sua crença, com o que você acredita com isso, você interpreta dessa forma, então você também tá certo. Entende? Tem uma questão assim que todo mundo, o que tá acontecendo aqui? Eu tô dando esse exemplo de religião porque ele é muito latente e isso tá muito em alta hoje em dia, né? A questão desse universalismo, das pessoas estarem cada vez mais abertas para conhecer uns aos outros, né, e desconstruir preconceitos. Mas aqui é uma questão de, que nem eu falei, contexto cultural, contexto histórico, diferenças que vocês estão lidando e que tá faltando essa disponibilidade, ou da sua parte ou da parte do outro, das outras pessoas que estão envolvidas aqui, que eu vou entender o porquê a pessoa faz o que ela faz. Por que aquilo é importante para ela? Por que para mim parece estranho? Me parece muito estranho os yogis lá da Índia que ficam sem comer, que ficam sem beber água, que ficam só lá meditando. Mas pra eles aquilo tem um sentido, entende? Eu não preciso concordar, não preciso fazer, mas eu preciso entender que pra ele tem um sentido. Então eu aceito as diferenças. Eu convivo com as diferenças porque eu entendo o outro, porque eu me conecto com o outro e com a verdade do outro. Não é uma questão de aprovar ou não aprovar, é só uma questão de respeito. É como é, entende? E aí você vai se tornar uma pessoa muito mais justa, muito mais equilibrada, muito mais madura para lidar com essa questão da sociabilidade, que eu não sei por que vocês precisam, que isso aqui é importante, né? Pode ser que vocês tenham um projeto com questões sociais aqui, vocês precisam desenvolver esse senso de justiça e precisam aprender a lidar com isso por algum motivo que lá na frente vocês vão entender, tá bom? Gente, então é isso hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Saúde! O que tem a saúde de Gêmeos? Aqui vem falando questão de saúde, vocês equilibrarem, tá? Vocês precisam de um equilíbrio aqui na vida material, emocional, espiritual e energética. Busquem fazer
ter comportamentos, fazer escolhas, ter hábitos que levam em consideração o holismo, a questão integral. Você cuida do teu físico de um jeito que esse cuidado que você tem com o físico não atrapalha a tua saúde emocional, não atrapalha a tua saúde mental, não atrapalha a tua saúde espiritual, não atrapalha a tua saúde energética, sabe? Vocês precisam cuidar aqui da energia de vocês. De repente, gêmeos, para algumas pessoas aqui, que veio agora para me passar para vocês, na verdade, não é de repente não, veio, vocês olharem se vocês não estão com os 2 primeiros chakras muito ativados e do terceiro chakra para cima bloqueado. O que é isso? Quando eu fico muito viciado em questões sexuais, tá? Quer dizer, tipo assim, eu sou muito dependente dessa energia, é porque eu tô com isso desequilibrado, sabe? Eu só penso nisso, eu só quero saber disso, eu só faço isso, eu tô meio compulsiva com isso, tá? Você acaba adoecendo porque você não tá usando o potencial dos outros chakras. Então, se você tá com problemas, procure uma terapia holística, um reiki, né? Uma terapia reikiana, alguma coisa que equilibre esses chakras teus. Procure conhecimento sobre isso, tá? Porque eu vejo que tem geminianos aqui que estão em desequilíbrio com os 2 primeiros chakras, que é a questão de sobrevivência. Eu sempre preciso de matéria, porque eu nunca me sinto satisfeito. E questão de sexualidade aqui, que ou vocês estão oprimindo, algumas pessoas oprimem e não lidam com as questões sexuais, e outras pessoas estão com isso exacerbado, tá? E tem a ver com essa questão aqui de vocês precisarem de um equilíbrio, de fazer escolhas e ter comportamentos que equilibrem o teu físico, o teu mental, o teu emocional, o teu espiritual e o teu energético, tá bom? Procurem, se você nunca ouviu falar sobre chakra, procure entender quais são os seus chakras, qual é o papel dos chakras, e os 2, né, principalmente dê uma atenção aos 2 primeiros chakras ali, por que eles estão em desequilíbrio, se você se sentiu conectada com essas características que eu dei. O primeiro chakra está muito ligado a eu me sentir segura materialmente. Eu tenho o que eu tenho, eu me sinto segura com o que eu tenho, e eu não fico naquela busca desenfreada por buscar matéria, por sobrevivência, por querer sempre mais, e sabe, nunca tô satisfeito com as questões materiais, e a questão sexual de compulsão ou repressão. Ou eu não tô nada, tipo, eu não sinto desejo, nada, né? Ou eu não tenho controle, assim, eu quero muito isso, eu fico procurando muito e tô descontrolada nessa questão, tá bom, gente? Então é isso o recado de hoje, da espiritualidade do tarô pra vocês. Espero que tenha feito sentido. Se você gostou, se ressoou com a tua história, me conta aqui nos comentários pra eu saber, né, com quem ressoou, como é que tá aí com vocês. E deixe sua curtida porque isso ajuda muito o canal a crescer, é bem importante. Se quiser indicar para os amigos que também gostam de tarô, astrologia, previsão, autoconhecimento, eu agradeço vocês. Se a tua energia bateu com a energia do canal, daqui 15 dias tem outra leitura. Eu te espero lá. Um beijo no seu coração.